tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Idade Média, tá? E essa arte que vem crescendo nesse período, certo? Então, o que foi a Idade Média, né? O período foi chamado de Alta Idade Média, tá? Foi um termo utilizado pelos historiadores para se referir a um período específico, que foi o da Idade Média, tá? O período da Alta Idade Média, ele foi um período inicial da Idade Média que se estendeu, tá? Da queda do Império Romano do Ocidente. Então, o Império Romano do Ocidente ele veio caindo e aí o período da Idade Média veio surgindo, tá? Então, ele se estendeu nesse período onde onde o Império Romano ele caiu e nasceu-se então, né, se estendeu-se então a Idade Média. E aí nós precisamos lembrar que a Idade Média ela foi dividida em dois períodos, tá? A Alta Idade Média, que se estendeu do século V ao século IX, tá? É o século que compreende do período de 1º de janeiro de 401 a 31 de dezembro de 500 e o século IX, que compreende os anos de 801 a 900, certo? Bom, a Idade Média ela começou com a queda do Império, tá? A queda do Império Romano do Ocidente e se encerrou com a tomada da capital do Império Bizantino. Tá? Conhecida também por Idade das Trevas, o nome ele transmite realmente algo verdadeiro sobre esse período. Tá? Por muitos séculos, a Idade Média ela foi tida como uma época de insignificância. Por quê? Porque não, é uma coisa que o desenvolvimento, né, na Idade Média, o desenvolvimento científico, tecnológico, artístico, não teve não foi muito significativo. Tá? Foi uma visão que nasceu durante o Renascimento, no século XVII, quando o período ele foi adaptado como a Idade das Trevas, tá? Foi apelidado como a Idade das Trevas. A Idade Média ela foi chamada pelos renascentistas, né, de Idade das Trevas, pelo fato de que a Igreja ela não permitia visões diferentes de conhecimento do que fossem propostos pelo clero, tá? O clero ele é um conjunto de sacerdotes responsável pelo culto religioso, tá? Então, ela foi chamada pelos renascentistas de Idade das Trevas. Por quê? Porque a Igreja ela não permitia que as pessoas elas tivessem visões diferentes de conhecimento daqueles que fossem propostos pelo clero, tá? Aquilo que os renascentistas diziam. Então, nessa época não houve, né, produção de conhecimento, fato que hoje é contrariado, tá? Por isso chamada Idade das Trevas, porque eles diziam que não teve produção de conhecimento nenhum, tá? Tudo isso devido ao caos e o isolamento na situação política que comprometeram o desenvolvimento da cultura e do conhecimento. São poucos os registros dessa época, porém, meio a toda essa situação, a luz da arte ela não se apagou, tá? Então, são poucos os registros, mas a arte ela estava bem evidente nesse período, tá? Pelo contrário, essa arte ela começou a crescer, né? Então, a luz da arte ela não se apagou, ela começou a crescer. Por quê? A assimilação, ou seja, o conhecimento da tradição cristã unida à arte, ela era uma coisa gigante, tá? A arte era, né, imaginativa, né, dos francos, dos germânicos, dos saxões, e eles permitiam uma mistura de perspectiva, né, que era muito importante para toda a história da arte humana, e uma vez que a arte bizantina ela estava chegando ao seu limite. Então, essa arte era uma arte da dinastia, né?
era uma arte dos francos, né, dos povos germânicos, dos francos, dos saxões, e era permitida essa mistura, né, de perspectiva importante. Por quê? Porque era a arte humana, tá? E nesse período a arte bizantina ela estava chegando no seu limite. Tá? Os povos cristãos, né, ocidentais, eles preservavam heranças clássicas e eles nunca deixavam de buscar inspirações. Por conta disso, a Europa Ocidental ela foi, né, o principal palco da história e da arte nos séculos seguintes. Bom, o que fica disso, né? Os significados que ficam disso. E aí você vai observar a página do livro de Kells. Tá? Nessa imagem vocês podem ver que são elementos como se fossem anjos, né? Então, nessa imagem vocês podem ver que existem símbolos, tá? Marcos, né? Um dos 4 evangelistas, ele aparece à esquerda dessa figura e na figura frontal, né? Como um livro, com um livro na mão. Então vocês podem observar, na verdade, essa imagem de Marcos eu não consegui mostrar aí. Essa é uma outra imagem que vocês estão vendo, tá? Mas está na apostila de vocês. O Marcos ele aparece como um dos 4 evangelistas. Ele aparece à esquerda, né, frontal de um livro, com um livro na mão, representando o evangelho escrito por ele, tá? E aí ele era cercado de formas, cercado de vários símbolos, né, abstratos, que era uma arte misteriosa produzida e era muito rica a imaginação, né? Então, os evangelistas, nessa imagem que vocês estão vendo agora, que é Marcos, Mateus, Lucas e João, então cada um deles estão transmitindo a ideia de que representa os evangelhos que eles escreveram, tá? Então cada um deles representa um evangelho que eram escritos por eles mesmos, tá? Essas imagens que vocês vão observar, observem na apostila de vocês, e essa que eu consegui achar, elas são imagens da Idade Média que fez o quê? A Idade Média ela buscou dar ênfase, né, enfatizar o universo do sagrado espiritual, tá? Então ela buscou os símbolos, né, afastando o que? A imaginação humana das coisas seculares, ou seja, das coisas mundanas, né, para as coisas mais voltadas às coisas espirituais. Esses símbolos eles mostram elementos que revelam preocupação com a natureza, tá? O significado dos primeiros cristãos eram buscados, né, nos mosaicos bizantinos, e essas influenciaram e continuaram até por volta do ano 1000. Depois de tudo isso que nós vimos da idade da alta, né, Idade Média, nós vamos por uma segunda, que é a baixa Idade Média. Tá? Então, a Idade Média é classificada em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Tá? Já na Baixa Idade Média, foi também um período específico da Idade Média, né? E nesse período a Europa Ocidental ela presenciou o auge do feudalismo. Tá? A Baixa Idade Média ela é conhecida como um século de crise que delimitou o fim da Europa medieval. É importante dizer que as definições de uma baixa Idade Média e uma criação é uma criação de historiadores do mundo moderno, tá? Dos historiadores modernos. Então, a definição de uma baixa Idade Média é uma criação de historiadores, tá? Do mundo moderno. O Papa Gregório ele foi um papa da Igreja Romana de 590 a 609. Ele era conhecido como um doutor da Igreja e ele dizia que a Igreja ela tinha como objetivo ensinar os cristãos o cristianismo, né, as pessoas e instruir os fiéis aos caminhos da verdade. Bom, essa visão ela foi rejeitada pela Igreja, tá, do Oriente, ou seja, que igreja que era essa? Era a Igreja bizantina, tá? Que também era cristã, mas a igreja ela enfatizava uma função
verdadeiramente mística e milagrosa, tá? Para a utilização da arte nos cultos. Essas diferenças, elas geraram duas realidades artísticas diferentes. No Oriente, a arte ela se tornou cristalizada, né? E canonizada. É quase uma coisa intocável, tá? Diferente na cristianidade ocidental, tá? Que se apresentava bastante limitada, tá? Devido às suas funções litúrgicas mágicas. Então, observem duas diferenças, né? No Oriente, a arte ela se tornou uma arte cristalizada, tá? Uma coisa quase intocável. Não podia se chegar muito perto, não podia se tocar muito. Diferente na cristianidade oriental, tá? Que ela apresentava uma coisa bastante limitada devido às suas funções litúrgicas e mágicas, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, podem me procurar, tá bom? Mandem perguntas que eu tirarei as dúvidas de vocês, tá? Então essa foi nossa aula, até a próxima aula, muito obrigado pela atenção de todos.